Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16. Sucedeu que, encontrando-se Jesus numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra, ao qual, vendo Jesus, prostou-se com o rosto por terra e suplicou-lhe: Senhor, se tu queres, pode limpar-me. Ele, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, seja limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra. Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse-lhe, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que foi ordenado por Moisés, para lhe servir de testemunho. Entretanto, dilatava-se cada vez mais a fama do seu nome e corriam muitas multidões para ouvir e ser curadas das suas doenças. Mas ele retirava-se para lugares desertos e fazia oração. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o nosso Senhor nos apresenta diante deste homem, deste querer de um coração que deseja estar diante de Deus, se prostra diante de Deus, se coloca com a sua pequenez na presença de Deus. É um homem que sabe que diante dele, que esse homem estaria ali diante de um olhar de misericórdia. Porque ele se encontrava com uma lepra, e os leprosos eram excluídos. Então este homem, primeira coisa, ele vence o orgulho do seu próprio eu, depois ele vence a exclusão, e ao tocar nele, Jesus coloca ali, diante dos preceitos, o amor, a plenitude. Às vezes, irmãos, nós não entendemos o que é a plenitude diante das leis dos preceitos, né? Diante das leis, como ele veio para trazer a plenitude às leis. Quem tocasse neste homem se considerava impuro. Mas o nosso Deus, ele faz uma pergunta, ele dá uma resposta a um coração que confia em Deus, a um coração que se aproxima dele. Mas esse homem pede com autoridade, porque ele sabia que estava diante dele o seu Senhor. Então, querido irmão, diante do momento de oração, do momento que você se coloca junto de Deus, no momento que você se prostra diante das suas situações, esse homem se prostrou diante da sua situação porque ele conhecia quem que estava diante dele. Ele conhecia. Sabe, irmãos, aí eu digo para mim e para você, a primeira leitura vai nos apontar o nosso Senhor. Hoje em 1 João vai nos dizer que nós estamos aqui diante do seu Senhor. Tudo que nasceu, quem vence o mundo, senão aquele que crê que é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Então, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu vou conseguir vencer o mundo. Mas, irmãos, como que eu creio que Jesus é o Filho de Deus? Como que eu sei que eu acredito que Jesus é o Filho de Deus? Que este é aquele que nasceu pela água e pelo sangue. É aquele que me colocou diante de mim, que é o meu Deus, o meu Senhor. Como que eu acredito? A partir do momento que eu começo a acolher Deus no meu coração, e eu acolho Ele com espírito e verdade, como diz na palavra lá em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade e a vida, Ele é o caminho. Se eu acredito em Deus, se Ele é o meu caminho, Ele é a minha vida, querido irmão, eu tenho que colocar a minha obediência a Deus. Porque se eu falo que creio, mas eu não acredito, não coloco em prática a existência do meu Deus, aqui nós estamos vendo a prática de um homem que estava com lepras. E ele, na prática, ele ouvindo que esse nosso Deus é misericordioso e que se aproxima, ele coloca em prática isso. Ele vai até Jesus, ele se ajoelha, ele se prostra, e ele coloca ali a sua pequenez, ele coloca a sua enfermidade, ele não mede esforço, ele se humilha. E o nosso Deus, irmão, não nos despede de mão vazia. Ele se aproxima, coloca a sua mão, ele toca neste homem. Primeira coisa que ele cura é a exclusão, ele acolhe.
E hoje, no primeiro momento, o Senhor me falava assim, né? Eu perguntava para Deus, Senhor, como que a gente vai amar aquelas pessoas que não querem ser amadas, com o coração endurecido, aquelas pessoas que têm parece uma raiva, um ódio no seu olhar, né? A única coisa que eu ouvi assim, irmãos, é acolha eles. E depois vem essa leitura. Sabe, irmão, às vezes você acolhendo e tratando bem, não tratando mal como essa pessoa te trata, já é um sinal que você ama e você não tem necessidade de você conviver com ela, mas você já deu a entender que você tem um coração bom. Já deu a entender que o teu amor está ali no acolher. E Deus nos acolhe e Ele nos dá um caminho, mas obedece quem quer, né? Obedece quem quer ir para a presença dEle. Sabe, irmãos? E diante desse querer, eu preciso acolher Deus realmente no meu coração. Eu não posso fazer de Jesus um visitante na minha vida. Um visitante, você fala assim, acolhe a pessoa muito bem, né? Acolheu Jesus, olha, eu sei que o Senhor existe, eu sei que a tua palavra existe, mas eu não quero seguir tuas normas, não. Eu não quero ser obediente ao que o Senhor me pede, eu não quero viver os sacramentos. Ah, não, eu quero te amar, Jesus, mas do meu jeito. Eu quero estar adulterando, eu quero estar na embriaguez, eu quero estar vivendo no mundo e dizer que eu te amo. Queridos irmãos, isso aí diante da presença de Deus, diante do olhar de Deus, você não está se aproximando de Deus. Pelo contrário, você está vivendo uma hipocrisia diante da palavra da verdade, junto com o querer de Deus. Senão Deus falaria para você, enche a cara, se prostitui, e no final lá depois né, se abraça tudo. Não, não é assim. O nosso Deus nos dá um direcionamento, é igual um pai, uma mãe educando seu filho, igual você na sua casa. Você não vai dar para o seu filho, vamos lá, eu falo para o meu filho aqui, ó, eu dou lá a embriaguez para ele, depois eu vou falar assim, não, você não pode se embriagar. Ué, mas você toma, você se embriaga? O que você está querendo cobrar de mim? Você já ouviu essas respostas? Né? Ou a pessoa quer corrigir o outro e faz pior. É hipocrisia. Então, se eu quero conviver com o Senhor, acolher Jesus e não acolher a sua palavra, eu trato Jesus como um visitante, um qualquer. E aí, meu irmão, eu não vou ter diante de Jesus um olhar que eu estou vendo aqui, diante deste homem. Um olhar que acredita, que se coloca aos pés, se humilha. E Jesus diz depois, vai e se apresente ao sacerdote. Então, se Jesus falasse, não, continua a tua vida do jeito que você está, não. Vai lá, testemunha a tua vida, testemunha que você teve mudança, testemunha a tua cura. Sabe, irmãos? Aí eu digo para você, duas perguntinhas para nós hoje. Acolha Jesus e não a sua palavra? Peço e confio que serei atendido? Como este homem confiou que ele seria atendido. Ele se coloca, porque ele se coloca ali com confiança na presença do Senhor. Diante da oração, diante do mover do seu coração. Se prostrando diante de Deus. E eu te convido, irmão, com autoridade hoje. Mas é uma oração com autoridade que nós vamos fazer hoje, porque nós estamos diante do nosso Senhor. Eu creio. Coloca a mão no teu coração. Primeiramente, querido irmão, eu quero que você reconheça o teu Senhor. Que você entenda que Jesus está diante de ti agora. Que o Senhor está falando contigo. Mas você precisa ter um ato de fé. De que forma? Eu creio que o meu Senhor vai me curar. Às vezes as pessoas vão em benzedores, vão em fulano, em ciclano, em vários outros lugares. Mas o próprio mover de Deus na sua vida fica de lado. Aí você tem vários deuses, né? É como o povo de antigamente. Não entendia que o teu único Senhor é Jesus Cristo. Que teu único Senhor é o nosso Deus amado, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, querido irmão, o que foge disso, eu começo a colocar em dúvida a minha fé. Eu começo a caminhar para lá e para cá. É tudo que Satanás quer, que nós tenhamos vários deuses, né? Não é Deus de imagem, ali é os santos que nos simbolizam, mas sim vários deuses, né? Ah, o fulano cura, o ciclano cura, você já viu isso? Ah, lá tem cura. Não, quem cura é Jesus, irmão. Quem cura é Deus. O que vem além disso são curas supérfluas. É aquelas curas que vai curar somente o teu corpo, diante daquilo que você acredita, da tua fé ali, que você acreditou que aquilo ali curou, mas depois ele te arrebenta. Arrebenta a tua alma, arrebenta o teu coração. Porque você não se une a Deus, você tem uma cura da carne. Nós podemos ser curados da carne com remédio. Mas e minha alma se encontra na podridão? E aí? Longe do querer de Deus.
Será que eu estou sendo curado realmente? Será que eu tive uma cura da carne, mas em minha alma? Como que se encontra hoje? Eu me encontro preenchido, longe de Deus? Por isso, querido irmão, querida irmã, nós não podemos deixar mais o mundo mentir para nós e nem Satanás aplicar em nós que a nossa graça está, a nossa cura está lá no fulano de ciclo. Não, a nossa cura está em Deus. O que foge disso, nós seremos ingratos. Aí eu colocando a minha confiança em Deus, o que vim, aí vai na parte financeira, na parte da tua família, na educação dos filhos, eu ouvindo a Deus, colocando em prática, eu vivendo a graça na minha vida, e aí eu vou confiar em Deus. A minha oração vai estar diante de Deus com todo o meu ser, e é isso que este homem fez. Por isso, Senhor, eu coloco na tua presença o nosso coração. Mas eu te peço hoje, Jesus, com essa situação que nós vivemos, cada um, como esse irmão que se colocou diante de ti, se prostrou diante de ti, com todo o seu coração. Eu me prostro diante de ti, Senhor, com a minha casa, com a minha família, com tudo que eu tenho. Com a minha humanidade, o meu ser. Mas eu creio, Senhor, que tudo que eu faço, deixo de fazer, tudo que eu excluo, que eu renuncio, tudo é diante de ti, meu Deus. Eu não desejo me unir a outro querer, a não ser o seu. Por isso, as minhas enfermidades, as minhas situações, a gula, o falar demais, tudo que eu tenho, eu peço, Senhor, que neste momento, que o Senhor venha transformar essas enfermidades do corpo e da alma em cura e libertação. Por isso, Senhor, eu também peço por todas as famílias e os irmãos que se colocam junto, com a sua humildade, com a sua pequenez, querido irmão, levantando a mão sobre a sua casa, colocando a outra mão no seu coração, e acredite que o seu querer, o querer de Deus, é nos limpar. Mas eu preciso dizer, eu quero ser limpo, Senhor. E a resposta de Deus, esse homem fala o que eu quero ser limpo. E a resposta de Deus, quero te limpar. Esse homem, vou repetir, ele diz assim, vamos lá, vamos falar o que esse homem disse. Senhor, se tu queres, pode limpar-me. Então, se Deus quer, pode limpar você. E a resposta de Deus, eu quero. Este homem, ele joga uma pergunta, mas ao mesmo tempo ele já sabendo da resposta de Deus, irmão. Então é uma pessoa que vai decidida aos pés do Senhor. E agora eu digo para você, repete comigo, Senhor, se tu queres, tu pode me limpar, meu Senhor. E a resposta de Deus para nós, eu quero. Seja limpo. Obrigado, Jesus. Eu creio que todas as minhas impurezas neste momento serão testemunhadas a teus pés, meu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ilumine. Que Deus abençoe cada casa, cada família que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.